Imagine viver em um país onde a sobrevivência é uma batalha diária, onde os sonhos são esmagados antes mesmo de nascerem e onde o futuro parece sempre fora de alcance. Estou falando do Sudão do Sul, uma jovem nação localizada no coração da África, mas já profundamente marcada por décadas de guerra, pobreza e abandono. Com uma economia em colapso, infraestrutura quase inexistente e serviços básicos limitados, o país vive um dos cenários mais extremos do planeta. Aqui, comer é um luxo, eletricidade é um privilégio para poucos, e a internet um sonho quase inalcançável. Diante de tudo isso, não surpreende que o Sudão do Sul seja considerado o país mais pobre do mundo, onde a maioria da população sobrevive com menos de R$ 6 por dia. No vídeo de hoje, vamos explorar as realidades dessa terra esquecida, mergulhar nos desafios enfrentados por seu povo e conhecer as tradições únicas que ainda resistem em meio ao caos. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos para vocês. Número 1. Geografia. O Sudão do Sul está localizado na região central do continente africano. Faz fronteira com 6 países: Sudão, Etiópia, Quênia, Uganda, República Democrática do Congo e República Centro-Africana. Com uma área de cerca de 620 mil quilômetros quadrados, sua paisagem é marcada por vastas planícies, florestas tropicais, savanas abertas e uma das maiores áreas pantanosas do mundo, conhecida como o Sud, um enorme pântano alimentado pelo rio Nilo Branco. Aliás, o rio Nilo Branco é a principal fonte de vida do país, atravessando seu território de sul a norte e sustentando as comunidades que vivem às suas margens. Ao contrário do vizinho do norte, coberto em grande parte por desertos, o Sudão do Sul possui um clima tropical. Grande parte do território permanece inexplorado ou isolado, com infraestrutura precária e pouca presença do Estado. Apesar dos desafios, o país abriga uma rica biodiversidade e paisagens impressionantes, incluindo áreas protegidas com vida selvagem, como elefantes, girafas e antílopes. É uma terra de contrastes, onde a abundância natural convive com uma das situações humanitárias mais graves do planeta. Número 2. População. O Sudão do Sul é o lar de cerca de 11 milhões de pessoas, divididas entre mais de 60 grupos étnicos diferentes, cada um com seus próprios idiomas, tradições e formas de organização social. Entre os principais grupos estão os Dinka, Nuer, Shilluk e Bari, que compõem a maior parte da população. Essa diversidade é uma das marcas do país, mas também é uma das causas dos conflitos internos que se arrastam há décadas. Em muitas regiões, as tensões entre grupos étnicos rivais geram disputas por terra, água e poder político, alimentando ciclos de violência que já deixaram centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados. Grande parte da população vive em áreas rurais e depende da agricultura de subsistência, da criação de gado e da pesca para sobreviver. A língua oficial do país é o inglês, herdado do período colonial britânico, mas na prática, poucos falam ou compreendem esse idioma. O que realmente se ouve nas ruas, nas vilas e nos mercados são línguas locais, como Dinka, Nuer, Bari, Zandi e tantas outras que refletem a complexidade cultural do país. Essa diversidade linguística, embora rica, também é um desafio para a comunicação e para a construção de uma identidade nacional unificada. Quando se trata de religião, o Sudão do Sul segue um caminho bem diferente do vizinho do norte. Aqui, a maioria da população é cristã, com predominância de católicos e protestantes, fruto da influência de missionários europeus. Em paralelo, muitas comunidades ainda praticam religiões tradicionais africanas, com rituais ligados à natureza, aos antepassados e aos espíritos. Número 3. Conflitos internos. O Sudão do Sul é um país marcado por conflitos que começaram antes mesmo da sua independência. Quando o país se separou do Sudão em 2011, milhões de pessoas acreditaram que, finalmente, a paz havia chegado. Mas essa esperança durou pouco. Apenas 2 anos depois, o país mergulhou em uma nova guerra, desta vez entre seus próprios líderes. O presidente Salva Kiir, da etnia Dinka, e o vice-presidente Riek Machar, da etnia Nuer, se tornaram rivais políticos. E essa rivalidade rapidamente se espalhou para as ruas, vilarejos e comunidades de todo o país.
Desde então, o Sudão do Sul vive em clima de instabilidade. Cidades foram destruídas, povoados inteiros ficaram vazios e milhões de pessoas tiveram que fugir às pressas, deixando o pouco que tinham para trás. Estima-se que mais de 4 milhões de pessoas estejam hoje deslocadas, vivendo como refugiadas dentro ou fora do país, em condições extremamente precárias. O governo enfrenta enormes dificuldades para manter a ordem. A desconfiança entre grupos étnicos, a divisão nas forças armadas e a fragilidade das instituições criam um ambiente de insegurança que parece não ter fim. Enquanto isso, a população sobrevive como pode, em meio a promessas de paz que nunca se concretizam. Número 4. Capital. Juba é uma das capitais mais jovens do mundo, e uma das mais caóticas também. Localizada às margens do poderoso rio Nilo Branco, ela deveria ser o coração pulsante do Sudão do Sul, mas na prática, parece uma cidade presa no tempo. Aqui, arranha-céus praticamente não existem, avenidas asfaltadas são raras e a maior parte das ruas é feita de terra vermelha, que vira lama espessa durante as chuvas e se transforma em poeira sufocante na estação seca. Semáforo não existe e os engarrafamentos são constantes. Motos, vans velhas, carros sem placas e caminhões carregados disputam cada centímetro das estradas, que na maior parte estão esburacadas, sem sinalização e completamente inadequadas para o fluxo diário. À primeira vista, você nem acredita que está diante da capital de um país, pois parece mais com uma pequena cidade de interior. É um lugar onde a modernidade até tenta nascer, mas é esmagada diariamente pelos desafios de um país que luta para se erguer. Caminhar pela cidade é testemunhar um contraste brutal. De um lado, mercados lotados como o Konyo Konyo Market, onde milhares de pessoas disputam espaço para comprar milho, peixe seco, carvão e roupas usadas vindas do Quênia e de Uganda. Do outro, prédios governamentais cercados por muros altos, guardas armados e veículos militares que lembram a todo instante que a paz aqui é frágil. Mas talvez o mais impressionante dessa capital caótica não esteja no chão, e sim no céu. Quando o sol começa a se pôr, a cidade inteira mergulha em uma escuridão quase absoluta. Apenas pequenas lanternas, fogueiras improvisadas e geradores barulhentos quebram o breu. A eletricidade aqui é tão rara que virou símbolo de status. Quem tem um gerador é considerado rico, e mesmo assim, na maioria das noites, Juba fica silenciosa e escura, como se estivesse isolada do resto do mundo. Além disso, em muitos bairros não há saneamento básico ou água encanada. A população depende de poços artesianos e caminhões-pipa, que cobram caro por cada litro de água. Juba é uma cidade que resiste. Uma capital construída em meio à guerra, sustentada pela esperança e marcada por cicatrizes profundas. Não é bonita, não é moderna e não é funcional. É uma capital que tenta respirar, sobreviver e, quem sabe um dia, renascer. Número 5. Uma vida sem confortos básicos. Se você gosta de reclamar da vida, é porque provavelmente nunca viu de perto como se vive no Sudão do Sul, considerado o país mais pobre do mundo. Aqui, coisas que você faz todos os dias sem pensar, como acender uma luz, abrir uma torneira ou carregar o celular, são um verdadeiro luxo, inacessível para a maioria da população. Mas como é, de fato, viver assim? Cerca de 80% da população vive em áreas rurais, e mais de 70% das moradias são feitas de barro, palha ou materiais improvisados. Não existe cama, sofá ou geladeira. A família inteira dorme no chão de terra batida, cozinha em fogueiras do lado de fora e usa latrinas improvisadas. Isso quando tem acesso a alguma estrutura mínima de higiene. A eletricidade é praticamente inexistente. Apenas 7% da população tem acesso à energia elétrica. E mesmo nas poucas áreas urbanas com rede elétrica, as quedas de energia são frequentes e duram horas ou até dias. Nas vilas e comunidades rurais, as noites são escuras como breu, iluminadas apenas por lamparinas a querosene ou pelas chamas de pequenas fogueiras. A água potável também é escassa. Aproximadamente 60% da população não tem acesso à água limpa, e em muitas regiões, mulheres e crianças caminham de 4 a 6 quilômetros por dia para buscar água em poços rasos ou diretamente dos rios, água essa que muitas vezes está contaminada. A internet? Quase ninguém conhece. Sinal de celular? Apenas nos centros urbanos.
Fora das cidades, mais de 90% das pessoas vivem sem qualquer tipo de conexão ou comunicação moderna. O transporte é outro desafio. Como não existem estradas asfaltadas fora das capitais regionais, a maioria se desloca a pé ou em carroças puxadas por animais. Quando alguém adoece, a realidade é ainda mais cruel. Há regiões com apenas um médico para cada 100 mil habitantes. E o mais chocante, cerca de 80% da população vive com menos de $1 por dia. Isso mesmo, um único dólar para cobrir comida, água, roupas, transporte e tudo mais. No Sudão do Sul, o conforto que muitos consideram básico simplesmente não existe. A vida é uma batalha diária, onde cada gota de água, cada refeição e cada noite em segurança já representa uma vitória contra todas as probabilidades. Número 6. Dote em vacas. No Sudão do Sul, casamento não é apenas a união de duas pessoas. É um acordo social, econômico e espiritual que envolve toda a comunidade. E o preço desse acordo não é medido em dinheiro, joias ou presentes. Aqui, o amor tem um valor muito peculiar. Ele é pago em vacas. E não estamos falando de 2 ou 3 cabeças. Em muitas regiões, o dote pode chegar a 40, 60 ou até 100 vacas, dependendo da família, da beleza da noiva e do prestígio da comunidade. Essa prática acontece entre os povos Dinka, Nuer e Mundari, alguns dos maiores grupos do país. E para eles, a vaca é o bem mais precioso da vida. Ela representa status, respeito, prosperidade e até identidade espiritual. Por isso, entregar vacas à família da noiva não é um simples pagamento. É a demonstração máxima de que o homem tem capacidade de sustentar uma família. Quanto mais vacas ele oferece, mais admirado ele se torna. E não é só isso. A família da noiva não aceita qualquer vaca. Elas precisam ter chifres perfeitos, boa saúde, forma adequada e, de preferência, cores valorizadas pela cultura local. Algumas tonalidades são consideradas sagradas e podem valer o dobro do preço comum. Existem famílias que só aceitam vacas de cor específica porque acreditam que isso traz sorte para o casamento. O dote em vacas também determina outros aspectos da vida. Se um homem não tem vacas suficientes, ele simplesmente não pode se casar. É por isso que muitos vivem exclusivamente para cuidar do rebanho. Jovens passam a adolescência dormindo ao lado do gado, protegendo-o contra ladrões, leões e enchentes, porque cada vaca perdida pode significar anos a mais sem a chance de formar uma família. O amor pode até ser um sentimento universal, mas no Sudão do Sul, o caminho até o altar passa, inevitavelmente, por um rebanho de vacas e por um acordo ancestral. Número 7. Gigantes da África. Em meio a tantas dificuldades, existe um povo que se destaca, não apenas por sua resiliência, mas pela sua altura. Nesse país onde tudo parece desmoronar, os Dinkas se erguem. Literalmente, eles são considerados o povo mais alto da África, e talvez do mundo, com homens que frequentemente passam de 1,90 m e alguns que chegam aos 2 metros com naturalidade. Mas de onde vem tanta altura? Sorte genética? Ou o reflexo de um estilo de vida moldado ao longo de séculos? Os Dinka são o maior grupo étnico do Sudão do Sul e estão profundamente ligados à criação de gado. Para eles, as vacas são sagradas, não apenas uma fonte de leite, mas símbolo de beleza, riqueza, status social e até identidade espiritual. Cada vaca recebe um nome, cada chifre tem um significado. O leite é alimento. O esterco serve como combustível e até como base para rituais, usado para cobrir o corpo, afastar insetos e proteger do sol. Mas o que realmente chama a atenção é o modo como os Dinka vivem, de forma ancestral, com uma alimentação baseada em leite, cereais, raízes e, principalmente, no contato direto com a terra e o gado. E não é só a alimentação que impressiona. Os rituais iniciáticos da juventude envolvem marcar o corpo com cortes profundos na testa, feitos com lâminas de metal, formando listras paralelas que sangram por dias. Esses cortes não são apenas estéticos, são uma prova de coragem, resistência à dor e entrada oficial na vida adulta. Não chorar durante o ritual é sinal de honra. Para os Dinka, o corpo é um templo, e a dor, um caminho para a grandeza. A beleza ideal entre os Dinka está na estatura, no porte físico e na simetria dos cortes rituais.
A altura é admirada, cultivada e celebrada, a tal ponto que há disputas entre vilarejos sobre qual comunidade tem os homens mais altos. Ser alto, para eles, é mais que sorte, é destino, é poder. Número 8. Danças tradicionais. Em um país marcado pela guerra e pela pobreza, é nas danças tradicionais que o povo encontra força para continuar. Cada batida do tambor, cada passo no chão de barro e cada canto coletivo carrega séculos de história e identidade. Uma das danças mais marcantes é a dança dos saltos, praticada principalmente pelos Dinka e pelos grupos Nuer. É um verdadeiro ritual de competição. Os jovens ficam lado a lado e, no centro, um de cada vez, os homens começam a saltar verticalmente, o mais alto que conseguirem, mantendo o corpo completamente estendido. Não é um salto comum, é salto de guerreiro, e ele tem um único propósito: impressionar. É assim que os jovens demonstram coragem, energia e até seu valor para possíveis pretendentes. Quanto mais alto o salto, mais prestígio o dançarino conquista dentro da comunidade. Em algumas aldeias, as mulheres observam em silêncio, analisando a postura, a resistência e o controle do corpo. E sim, isso influencia diretamente em casamentos e alianças futuras. Além dela, existe a dança tradicional Dinka, marcada por movimentos que imitam o gado, símbolo máximo de riqueza e espiritualidade. Os homens pintam o corpo com cinzas de esterco queimado, levantam lanças decoradas e dançam em semicírculo, inclinando o corpo como se fossem parte do rebanho. O ritmo é profundo, quase hipnótico. Os cantos são repetitivos e ecoam pela aldeia como um chamado ancestral. Para os Dinka, dançar é honrar os antepassados e mostrar força para possíveis pretendentes. No Sudão do Sul, a dança é a alma do povo, e quase todas elas têm algo simbólico ligado ao bem mais precioso para eles: o gado. Número 9. Economia. No Sudão do Sul, a economia não apenas é frágil, ela mal existe. Embora o país seja rico em recursos naturais como petróleo, ouro e terras férteis, a população vive uma realidade completamente oposta. Isso nos faz refletir: como pode um país tão rico embaixo da terra ser tão pobre em cima dela? O petróleo representa mais de 90% da receita nacional, mas essa riqueza não chega às mãos do povo. O lucro vai para uma pequena elite política, para contratos internacionais e para gastos militares. Enquanto isso, milhões de sul-sudaneses enfrentam a fome. E aqui não é figura de linguagem. Mais da metade da população vive em insegurança alimentar severa. Em muitas vilas, comer uma vez ao dia já é motivo de comemoração. Isso quando há comida. A agricultura, que poderia ser uma solução, é praticada como era feita há séculos, com as mãos, sem máquinas, sem irrigação, sem nenhum apoio do governo. Os agricultores dependem unicamente da chuva, que às vezes não vem, e quando vem demais destrói tudo com enchentes. Resultado? A produção quebra, o mercado desaba, os preços disparam, e a fome se espalha como fogo em palha seca. O desemprego é generalizado. A maioria trabalha na informalidade, fazendo pequenos serviços, vendendo lenha, carregando baldes, pescando em lagos remotos ou plantando o próprio sustento. Os jovens, sem oportunidades, muitas vezes são recrutados por milícias locais, e quando se pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, muitos respondem: quero ir embora. Número 10. Paisagens. Quando se fala em Sudão do Sul, quase ninguém pensa em turismo, monumentos ou paisagens de tirar o fôlego. Mas talvez o que mais impressiona nesse país esquecido seja justamente isso. Em meio ao caos, ainda existe beleza. E muita. E não estamos falando só da natureza selvagem, mas também da herança cultural que permanece viva, escondida longe dos holofotes do mundo. O país abriga parques nacionais praticamente intocados, como o Parque Nacional de Boma e o Parque Nacional de Bandingilo, que juntos guardam uma das maiores migrações de animais do planeta, maior até que a do famoso Serengeti, mas quase ninguém sabe disso. São centenas de milhares de antílopes, búfalos e outros animais cruzando planícies imensas, guiados apenas pelo instinto. Um espetáculo da natureza que pouquíssimos olhos já presenciaram. Outro destaque é o Nimule National Park, ao sul do país, na fronteira com o Uganda. Ali, elefantes, hipopótamos e girafas circulam livres entre colinas verdes e o majestoso rio Nilo.
As paisagens são de tirar o fôlego, especialmente no nascer do sol, quando a neblina cobre a vegetação e a vida selvagem começa a despertar. É como se a natureza estivesse sussurrando ao mundo que ainda existe beleza, mesmo no meio da dor. E para os mais aventureiros, há também as montanhas Imatong, uma cadeia montanhosa coberta por florestas tropicais densas. É lá que está o Monte Kinyeti, o ponto mais alto do país, com 3.187 metros de altitude. A trilha até o topo é pouco explorada, mas oferece uma experiência única para quem busca contato com o desconhecido. A região também é lar de espécies raras de aves, tornando-se um paraíso para observadores da natureza. Número 11. O Pântano do Sud. Se no Sudão o deserto domina, no Sudão do Sul é a água que toma conta da terra. E não estamos falando de praias ou lagos tranquilos. Estamos falando do Sud, um pântano tão gigantesco que parece não ter fim. Ele é formado pelas águas do Nilo Branco, e durante a estação chuvosa, se expande ao ponto de cobrir uma área maior que muitos países inteiros. Em seus momentos máximos, o Sud pode ultrapassar os 130 mil quilômetros quadrados, quase do tamanho da Inglaterra. O Sud é um mundo à parte, um labirinto de canais, ilhas flutuantes, vegetação densa e silêncio absoluto. Um lugar onde se vê mais barcos do que estradas, mais água do que terra, e onde o tempo parece andar devagar. Mas o que pode parecer belo à distância é também uma das regiões mais isoladas e desafiadoras do planeta. Ali, não há escolas, hospitais nem estradas. A única maneira de chegar ou sair é em canoas ou pequenos barcos, quando se tem um. O Sud também guarda segredos. Sua geografia muda constantemente, dificultando a navegação e até mesmo o mapeamento da região. Muitos dizem que há áreas inexploradas ali dentro, e durante décadas, até aviões evitavam sobrevoá-lo por medo de se perderem. É um território tão misterioso quanto vital, um dos últimos grandes pântanos intocados do mundo. Número 12. O papel do Nilo. Em um país onde quase tudo falta, existe uma coisa que mantém milhões de pessoas vivas: o rio Nilo. Mais especificamente, o Nilo Branco, que nasce em Uganda e atravessa o Sudão do Sul de sul a norte, como uma veia aberta levando água, sustento e esperança. Sem ele, seria impossível sobreviver nesse território marcado por secas, calor extremo e escassez. Ao longo de suas margens, comunidades inteiras se fixam. É ali que pescam, irrigam plantações, lavam roupas e buscam água para beber. Mas essa bênção também é frágil. Na época de chuvas, o rio transborda e transforma vilarejos em lamaçais. Na seca, ele se esvazia, desacelera e torna a sobrevivência ainda mais difícil. Mesmo assim, ninguém vive longe dele. Onde há Nilo, há vida. Mas o Nilo também é motivo de tensão. A sobrevivência de milhões de sul-sudaneses depende do que acontece em países vizinhos. Barragens construídas no Sudão, na Etiópia ou no Egito ameaçam controlar ou reduzir o fluxo da água que chega ao país. E se esse rio parar, tudo para. Afinal, como viver em um lugar onde a única certeza é um rio que pode secar, subir demais ou ser controlado por outros? No Sudão do Sul, o Nilo não é apenas um curso d'água. Ele é o coração de um povo inteiro. Mas até o coração mais forte pode parar, se for ignorado por tempo demais. Número 13. Culinária. Falar de comida no Sudão do Sul é falar de sobrevivência. Aqui não existem pratos elaborados, temperos raros ou sobremesas tradicionais. A comida reflete a realidade dura do país: simplicidade, escassez e criatividade forçada. Em um lugar onde boa parte da população come apenas uma vez ao dia, quando come, a culinária é mais um testemunho da luta diária do povo do que um símbolo de prazer. O alimento mais comum é a acida, uma espécie de mingau espesso feito de farinha de sorgo ou milho. Ela é cozida em grandes panelas de ferro, mexida com paus de madeira e servida ainda quente, geralmente acompanhada de uma porção mínima de molho de folhas ou legumes. Em muitos vilarejos, esse prato é a única refeição do dia, e ainda assim precisa ser dividido entre toda a família. Outro alimento importante é o kisra, um tipo de panqueca fina feita de farinha fermentada. Ela é consumida com sopas leves ou com molhos preparados com pasta de amendoim, folhas cozidas ou feijão esmagado. Em regiões próximas ao Nilo, o peixe seco é um dos ingredientes mais acessíveis. Ele é salgado e deixado ao sol por dias, ganhando um aroma forte.
Depois, é cozido ou frito, ajudando a dar mais sabor aos pratos em um país onde temperos são escassos. A carne é rara. Apesar de o país ter milhões de cabeças de gado, muitas famílias passam meses sem comer um único pedaço de carne vermelha. Mas talvez você esteja se perguntando: como assim? O motivo é que, para algumas comunidades, a vaca é sagrada. Ela é sinônimo de riqueza, dote, status, poder e futuro. Uma vaca vale uma esposa, vale respeito. Por isso, matar uma vaca para comer é quase um pecado social. Ou seja, a carne existe, mas não está no prato. No Sudão do Sul, a comida não é apenas alimento, é resistência. Cada prato, por mais simples que seja, é a prova de que o povo continua lutando contra a fome, a miséria e o abandono. Em resumo, o Sudão do Sul é um país de contrastes extremos, onde uma beleza natural impressionante e uma cultura rica coexistem com desafios quase insuperáveis. A luta diária pela sobrevivência é, sem dúvida, uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, as tradições profundas e as danças vibrantes, carregadas de significado, revelam a força e o espírito do povo sul-sudanês. Se você se sentiu impactado pelas dificuldades dessa nação, conte-nos o que mais chamou sua atenção. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.